E aí, para quem estiver assistindo, beleza? Só fazer uma pequena revisãozinha de álgebra, né, que é bem interessante. Uma coisa que pega às vezes, principalmente quando a gente está tratando da palavra álgebra linear, é que o sistema que a gente vai trabalhar, né, e já no vídeo que vem a gente já vai começar a falar sobre equação linear, já vou começar a falar sobre equação linear, é o conceito de linear. Né? Não é exatamente o conceito, mas é mais a ideia de linear. Quando nós estamos falando sobre operações lineares, a fórmula em si ela vai ser assim. Então, nós vamos ter A1x1 mais A2x2, assim por diante, ANxN. Então, nós vamos sempre trabalhar com uma constante e com a incógnita, ou a variável, ou seja lá que for o caramba disso. Então, se nós fôssemos passar, por exemplo, uma função de Python, uma função mesmo, né? Então, eu vou chamar aqui a função f de x, por exemplo, que nem a gente vê na matemática mesmo, né? Então, se fosse para colocar na parte de programação, ficaria assim. Se fosse para colocar, né? df, aí seria f, aí parênteses x, fecha, dois pontos, e aqui dentro seria o corpo, né? O escopo da função. E imaginemos isso daqui, 2 vezes x, né? Ou se nós escrevêssemos aqui, seria return 2 vezes x, por exemplo. Simples assim. Então veja aqui que nós temos uma incógnita, né? Neste caso é a variável que nós estamos passando, ou o parâmetro, e ela entra aqui, e no fim das contas eu também tenho uma constante. A constante é um número que vai estar multiplicando. Né? Como nós vamos estar tratando dos números reais, então vai ser 0, 5,3, 1 sobre 5, né, que é 0,2, e frações e números e afim. Nós não vamos estar tratando com números imaginários, por exemplo, né? Que é a raiz de menos 2, por exemplo, é só um número imaginário, porque no mundo dos reais e nem dos inteiros, nem nenhum desses daí, né? Isso daqui funciona porque você não tem raiz de um número negativo, tá bom? Então, uma coisa que também lembremos disso, tá? Então, quando nós temos uma operação, então, por exemplo, 1 mais 2 igual a 3, o que isso quer dizer? Quer dizer que a operação resultante do lado esquerdo é igual à operação resultante do lado direito do nosso igual. Por quê? Se nós somarmos 1 mais 2, no fim das contas vai dar 3. Então, se nós fizermos a operação desse lado esquerdo, vai dar 3, que é igual a 3. Então, nós temos uma equação, temos um resultado igual. Agora, se nós fizéssemos, por exemplo, 2 mais 2 igual a 3, esse resultado é errado, né? Porque 2 mais 2 termina em 4 e 4 não é 3. 4 é diferente de 3. Então, aqui nós já temos uma inequação, tá bom? Aí entraria na parte dos comparativos. 4 é maior que 3, 4 é maior ou igual a 3, 4 é menor que 3, 4 é menor ou igual a 3, 4 é diferente de 3 e assim por diante. Tá bom? Então, aqui uma coisa. Então, lembremos que quando nós temos um igual desse lado, quer dizer que a operação que está do lado esquerdo é equivalente à operação que está do lado direito. Então, quando nós temos incógnitas de ambos os lados, né? Então, quer dizer que nós temos valores equivalentes. Então, se eu colocar simplesmente x igual a 1, quer dizer o quê? Que este valor de x ele é 1. Então, se eu colocar aqui x igual a y, quer dizer que o valor de x é igual ao valor de y. É a mesma coisa que eu falar que x é igual a x, né? Mas afinal de contas, ambos são a mesma coisa. Daqui acaba se tornando até mesmo redundante. Eu posso colocar também que o x multiplicado, dividido por alguma coisa, ele pode ser igual a algo. Então, por exemplo, se eu colocar 2x é igual a y, por exemplo, então, é um outro valor que eu estou representando. Eu posso colocar, por exemplo, que y é igual a t, y é igual a 90. Né? Se eu estiver colocando um número, eu já estou colocando o valor dele. Né? Mas aqui, quando nós estamos falando de incógnitas, nós não sabemos ainda quais são os valores. Mas existem situações aos quais a gente pode fazer uma determinada operação. Então, 4x é igual a 10.
por exemplo, nós fazemos o quê? Nós precisamos isolar esse x para termos qual que é a ideia dele. Então, lembremos que quando nós estamos tratando principalmente sobre equações, nós temos que manter a proporção do lado esquerdo e do lado direito, porque senão nós vamos acabar perdendo as proporções disso, né? Então, por exemplo, se eu simplesmente, vamos colocar uma conta aqui para ficar mais bonitinho, 4x igual a 8, né? Porque senão ficaria fracionado. Aí, como que eu faço? Eu sei que 4 vezes um determinado valor dá 8. Então, 8. Então, eu sei que esse meu valor do lado direito, ele é 4 vezes o que deveria ser. O que deveria ser, não, né? O 4 vezes o meu x. Então, o que eu faço? A operação que eu tenho aqui da minha esquerda é uma multiplicação. Então, eu divido ambos os lados por esse número aqui, neste caso 4, para poder isolar esse valor. Então, ficaria 8 dividido por 4, ficaria não, vai ficar 8 dividido por 4, x é igual a 8. X igual a 8? Não, cacete, x igual a 2, pô. X igual a 1. X igual a 2. Isso quer dizer também que esse valor aqui está certo? Esse valor está certo. Eu posso sim representar x igual a 8 sobre 4. É um valor, é um número. Mas, se fizermos aqui e dividirmos o lado de cima e o lado de baixo por 4, porque afinal de contas ambos os lados eles são divisíveis por 4, então fica x igual a 8, fica 8 não, pô, 2 sobre 1. Como uma fração, quando eu tenho uma razão aqui, eu não preciso deixar um número 1, eu simplesmente elimino 1, x igual a 2. É isso. Resumidamente, é isso, galera. Agora sim, é muito fácil, entre aspas, quando a gente tem um valor igual a x. Como nós vamos trabalhar muito com equações lineares, então eu nem preciso me preocupar tanto com valores diferentes, tanto que nem trigonometria eu sei muito, mas, sei lá, eu tenho aqui 4 elevado ao quadrado é igual a... 4 elevado ao quadrado, ele é 4 vezes 4 dá 4, 8, 12, 16, né? Ele dá 16. Agora, se eu tivesse um valor aqui, se eu tivesse aqui x ao quadrado é igual a 16, por exemplo. Né? Então, como que eu faria essa bendita dessa operação? Eu teria que pegar aqui e tirar a raiz de ambos os lados, né? Porque afinal de contas nós temos que manter a proporção de ambos os lados. Ficaria a raiz de x, né? Ficaria a raiz de x ao quadrado, seria a mesma coisa que ambos os lados dividido por 4, 8, 12, 16, tá certo? Ambos os lados, né? Que é o equivalente a eu pegar aqui e fazer x ao quadrado sobre 1 sobre 2 elevado a 1 sobre 2 igual a 16 elevado a 1 sobre 2. Essa é a operação inversa, que aqui está, vamos considerar se está multiplicando, aqui está dividindo, que também é a mesma coisa que x sobre 2 elevado a 0,5 igual a 16 elevado a 0,5. Aí que ele vai fazer, né? Esses dois se eliminam, então fica x, que é igual a 16 raiz quadrada de 16, que é igual a 4. E aí eu tenho as minhas proporções. Só uma última coisa, principalmente quando a gente está tratando de proporção, né? Então vimos que ambos os lados elas fazem a operação igual, né? Para eu poder ter esses valores, para eu poder manter a proporção entre um lado e outro. Então aqui, por exemplo, se eu tiver x igual a 2, e eu quiser dobrar esse valor, então eu vou ter 2x igual a 4. Porque afinal de contas eu multipliquei o lado esquerdo pelo lado direito. Então se eu tiver aqui 8x, eu pegar esse daqui, eu tenho que multiplicar por 8. Então eu tenho que multiplicar por 8, né? Considerando aqui inicialmente, sempre considerando esse valor inicial, então eu vou ter aqui que é igual a 16. Então, se eu tenho ambos os lados por um determinado valor, então se eu quiser dividir esse valor, eu posso dividir para poder diminuir. Ambos os lados, não se esqueça, tem que ser a mesma operação do lado esquerdo, tem que ser a operação do lado direito. Então, eu tenho 8x igual a 16, eu posso simplesmente pegar aqui 8x dividir por 8, e esse outro lado, 16 dividido por 8. E aí vai ficar x igual, neste caso, a 2. E se eu fizesse uma divisão diferente, se eu fizesse aqui, por exemplo, eu dividisse ambos os lados por 9, aí ficaria 8x sobre 9 igual a 16 sobre 9. É um número qual, né? É provável que seja uma dízima periódica, mas não deixa de ser um número. Mas quando a gente está tratando desse jeito, é bem mais fácil a gente tratar para poder ter um número bem mais fácil para um lado ou outro, principalmente quando a gente faz de uma forma para poder isolar uma incógnita. Uma incógnita,
uma letra X, uma letra Y, uma letra Z, um limão, se você quiser escrever uma variável como limão, catuaba, ereção, sei lá, ejaculação precoce, você pode, né? Mas matematicamente a gente coloca X, Y, Z e afins. A gente não, né? Matemático, eu sou bosta mesmo. Beleza, meus queridos e queridas? É isso aí. Até mais.